Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, há alguns meses eu fiz uma aula sobre o ECA e postei aí no canal. E que a aula repercutiu bastante, vocês gostaram, comentaram sobre a aula e até me pediram para eu fazer mais assuntos relacionados que podem cair em provas de concurso. Então, por isso, hoje eu trouxe um assunto aqui muito importante, principalmente para os concursos de agente socioeducativo, que é a lei do SINASE. Ela é tão importante como o ECA. Eu não posso imaginar um concurso de agente socioeducativo que cobre o ECA e não cobre a lei do SINASE. É muito importante. Pois bem, antes disso, só me apresentando aqui rapidamente para quem não me conhece, meu nome é Antônio Alexandre, fui agente socioeducativo no estado do Rio Grande do Norte e hoje sou agente socioeducativo no estado da Paraíba. E estou aqui fazendo essas aulas pensando em contribuir um pouco para a formação de vocês aí até chegar o dia da prova, as provas aí de concursos públicos. Então vamos lá, sem mais delongas. A lei que vamos estudar hoje é a lei do SINASE. Isso é uma observação. É importante, antes que vocês forem estudar qualquer lei ou qualquer assunto, que vocês entendam de que se trata aquilo ali antes de começar simplesmente a ler os artigos e fazer uma coisa automática. Lá no ECA, existem as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aos adolescentes que cometem ato infracional. Tem lá descrito o que é internação, semi-liberdade, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, que são as medidas que poderão ser aplicadas aos adolescentes que cometeram ato infracional. Mas não fala lá no ECA como é que isso ali é regulamentado, como é que na prática aquilo ali é executado. É daí que vem a lei do SINASE. O SINASE vai regulamentar as medidas socioeducativas que tem lá no ECA. Vai explicar questões de prazos e mais detalhes que para poder ser aplicado ao adolescente. Então, por isso que é muito difícil você estudar as medidas socioeducativas que estão lá no ECA e depois não complementar com o estudo da lei do SINASE. Então, vamos lá iniciar aqui nossa aula. Como eu fiz na aula anterior do ECA, essa aqui vai se dar mais ou menos da mesma forma. Como foi? Para quem não viu a aula passada, e se você não viu, é importante que você assista também. Mas é o seguinte, eu peguei tópicos da lei e logo em seguida a gente lê aqui rapidamente, e logo em seguida a gente faz uma questão para sedimentar o conteúdo que a gente acabou de ler. Porque é muito importante. É importante que você leia a lei, mas você precisa exercitar aquele assunto. E você exercita isso por meio de questões. Eu acredito que o principal fator para você passar em um concurso público é você fazer questões. É muito importante. Mas também aqui não adiantava eu chegar para vocês com algumas questões aleatórias, jogar aqui e a gente começar a resolver. Eu acho que fica mais viável dessa forma. A gente lê aqui rapidamente o assunto e logo em seguida atrela aquilo ali como pode ser cobrado uma questão. Então vamos lá. Aqui no título 1, Disposições Gerais, artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Foi justamente o que eu falei. Essa lei está regulamentando as medidas socioeducativas, explicando como é que aquilo ali pode ser aplicado. Parágrafo 1. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Vamos lá para a primeira questão, uma questão de 2018, bem atual. O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, é a definição prevista na Lei nº 12.594 de 2012. Isso aqui é a lei do SINASE. Também é importante para essas principais leis, como o ECA, como o SINASE, que vocês saibam qual o número da lei, certo, pessoal? Então vamos lá. Ele está perguntando de que isso aqui que ele acabou de falar, de qual é a definição. Isso aqui é a definição de SINASE, a gente acabou de ver. Ele apenas copiou isso aqui, ó, parágrafo 1, e jogou aqui. Certo, pessoal? Vamos para a alternativa B.
Medidas socioeducativas, não. As medidas socioeducativas, ele fala assim nessa lei, mas não é o conteúdo principal que está especificado aqui, certo? C. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, tem nada a ver. D. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também não é. Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, também não. Então a gente vai ficar aqui com a alternativa A, certo? Essa primeira questão foi só para a gente introduzir aqui e a gente ter uma noção do que é que a gente está estudando, certo? Para massificar isso na cabeça de vocês. Vamos lá para mais um tópicozinho. Ainda no capítulo 1 da lei, parágrafo 2 agora. Entende-se por medidas socioeducativas as previstas no artigo 112 da Lei nº 8.069, que é o que? O ECA, as quais têm por objetivo, certo? Quais são os objetivos das medidas socioeducativas? 1. A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Note que aqui deixa claro que um dos objetivos da medida socioeducativa é responsabilizar o adolescente. É dizer para ele, olha rapaz, não é por aqui não, o caminho que você deve ir, está errado. É dar um puxão de orelha. Cuidado com termos muito fortes. Você dizer que aquilo ali é uma penalização do adolescente, certo? Coisas assim que remetem muito ao Código Penal. Vocês têm que ter cuidado que sempre há essas diferenciações em se tratar o adolescente do adulto. E nosso objetivo é acertar as questões, nosso objetivo é ver o que está na lei e discutir o que está na lei para levar para a prova, certo, pessoal? Mas sim, um objetivo das medidas socioeducativas é a responsabilização do adolescente. 2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento. 3. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença com um parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Observe um detalhe aqui, ele fala o que, ó? Parâmetro máximo de privação de liberdade. Ou seja, independente do ato infracional que o adolescente cometeu, o parâmetro máximo que pode acontecer com ele é privar a liberdade dele. Veja que isso já é uma medida já gravosa, é privar a liberdade dele. Isso aqui é em último caso. O ideal é que seja aplicado ao adolescente outras medidas, uma liberdade assistida, uma semi-liberdade mesmo. Privar a liberdade dele, literalmente, isso é em último caso. Sei que, às vezes, o anseio da sociedade, quando vê o adolescente ali cometendo um ato infracional, algo do tipo, é de que ele tenha uma punição severa. Mas não vamos levar esse senso da sociedade para a prova. Certo, pessoal? Então é importante que vocês notem isso. Privação de liberdade é o parâmetro máximo. É algo já gravoso para o adolescente. Então vamos ver como isso pode ser cobrado numa prova. Uma questão 2021. Segundo prevê expressamente a lei do SINASE, é o objetivo da medida socioeducativa. Ou seja, ele está perguntando qual um dos objetivos lá que a gente acabou de estudar. A. Desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos. Ou seja, já está aqui nosso gabarito, né, pessoal? Alternativa A. Já matamos. Mas vamos ver o que está errado nas demais. B. Reprovação e a prevenção do ato infracional por meio de intervenções educativas, terapêuticas e socioassistenciais previstas no plano individual de atendimento. Isso aqui está muito bonito, mas não é o que prevê expressamente lá na lei. Veja aqui que ele diz expressamente, certo? É o que está lá na lei, literalmente. C. Efetivação das disposições da sentença ou decisão judicial e proporcionar condições para a harmônica reinserção social do adolescente. Também não é o que está lá expresso. D. Responsabilização penal juvenil. Opa, aqui a gente, ó, penal juvenil. Pessoal, sempre que se tratar de adolescente e estiver falando de medida socioeducativa e falar penal, você já marca como errado. Não tem como ser isso aqui. O Código Penal só será aplicado para os adultos, jamais para os adolescentes. Então, se você vê alguma questão falando, por mais bonito que ela esteja, mas se estiver falando de penal, penal juvenil, ou qualquer expressão do tipo, isso aqui é para confundir a cabeça de vocês e pegar vocês de jeito na prova. Então, você já descarta. Viu que essa questão não pode ser de forma alguma, na hora que você está resolvendo a prova, já arriscar ela para não ter condições nem de você se confundir depois. Socioeducação e a reinserção social do adolescente
com vistas à prevenção da reiteração infracional. Também não é isso que está expresso lá na lei. Então, vamos ficar aqui com a alternativa A. Vamos aqui para mais um assunto. Artigo 3, compete à União. Aqui ele vai falar algumas competências da União. Note, pessoal, que essa parte é uma partezinha chata, porque é mais decoreba mesmo. É vocês pegarem e, infelizmente, ter que decorar as competências, não só da União, como eu coloquei aqui, mas as competências dos estados, dos municípios, porque eles vão pegar um tópico desse, colocar lá na prova e você vai ter que saber diferenciar. E isso aqui é muito importante que vocês façam questões para poder massificar esse conteúdo na cabeça de vocês. É só com questões. Não pense que você apenas pegando a lei, lendo, vocês vão sedimentar muito bem isso na cabeça de vocês, não. O ideal é resolver questões. Então, eu trouxe isso aqui como um exemplo. Compete à União. 1. Formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. 2. Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os estados, o DF e os municípios. 3. Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos estados, ao DF e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas. 4. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida. 5. Contribuir para a qualificação e ação em rede dos sistemas de atendimento socioeducativo. 6. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. 7. Instituir e manter processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. 8. Financiar, com os demais entes federados, a execução de programas e serviços do SINASE. E 9. Garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais para financiamento de programas de atendimento socioeducativo. Parágrafo 1. São vedados à União e ao desenvolvimento o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Questão 3, vamos lá. 2021. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, instituído pela Lei 12.594, é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas. W é responsável pela coordenação do SINASE, sendo ainda proibido a W o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Considerando essas informações, pode-se dizer que W são. Veja bem, ele falou aqui, certo, de uma competência e atribui essa competência a W. W é responsável pela coordenação do SINASE, sendo ainda proibido a W o desenvolvimento e a oferta de programas próprios. E agora ele quer saber quem é W. Veja que é meio que uma decoreba, né? Então isso aqui a gente acabou de ver aqui, ó, eu até grifei, parágrafo 1, são vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Então é uma competência da União. Um exemplo, no sistema penitenciário nacional, certo? Sistema penitenciário como um todo, existe o Departamento Penitenciário Nacional, que são as penitenciárias federais, organizadas pela União, que são levados alguns presos para lá. Determinados grupos de presos são destinados às penitenciárias federais. E isso é organizado pela União. É um programa próprio da União. Veja que aqui, no sistema socioeducativo, não poderia ter, pelo menos em tese, uma unidade federal para adolescentes em cometimento de ato infracional, né? Como existe no sistema penitenciário para adultos. Capítulo 4, seção 3, dos programas de privação da liberdade. Artigo 15. São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semi-liberdade ou internação. Aqui, pessoal, ele vai dizer aqui alguns requisitos que é necessário para poder se inscrever em programas de semi-liberdade ou internação, ou seja, as unidades lá. O que é necessário para poder colocar uma unidade para funcionar? 1. A comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência. 2.
a previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. 3. A apresentação das atividades de natureza coletiva. 4. A definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no parágrafo 2 do artigo 49 desta lei. E 5. A previsão de regime disciplinar nos termos do artigo 72 desta lei. Artigo 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE. Parágrafo 1. É vedada a edificação de unidades socioeducativas em espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é o seguinte. Tanto aqui no estado do Rio Grande do Norte como no estado da Paraíba, existem unidades socioeducativas que, de um lado, é a unidade de internação e, do outro lado, é uma penitenciária, ou seja, voltadas para adultos. E elas são praticamente elas são do lado, na verdade. Mas veja que a lei aqui fala que não pode ser no mesmo espaço ou anexada. No caso aqui do meu estado, tem uma penitenciária colada. Eu não sei se enquadraria, por exemplo, aqui numa questão de anexo, mas eu acredito que não. Por quê? Porque ela está em muros diferentes, né? Em construções diferentes, mas elas estão do lado. Então veja que foi uma preocupação aqui da lei do SINASE enfatizar isso aqui, para não ter essa mistura da unidade, né, socioeducativa com a penitenciária, não ficar rotulado dessa forma. Parágrafo 2. A direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas para a proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida ou a de outrem, comunicando de imediato seu defensor e o Ministério Público. Isso aqui, na prática, é o seguinte, pessoal. Chega um adolescente na unidade e, dependendo do ato infracional que ele cometeu, a gente usa o linguajar de que ele ficou pegado dentro da unidade. Isso é. Ele não pode ter convivência com os outros adolescentes, porque o ato infracional que ele cometeu não é aceito pelos outros internos. Então a gente tem que dar um jeito de colocar aquele adolescente de forma isolada, em outro setor, em outro local, para que ele tenha a sua integridade física ali protegida. E isso tanto pode ser antes dele ter entrado na unidade, como o ato infracional que ele cometeu, ou até depois que ele ingressou na unidade, devido a algum conflito ali interno que ele teve com outros adolescentes ou outro adolescente e ter essa necessidade de resguardar a vida dele. Então a gente tem que fazer essa separação. Artigo 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semi-liberdade ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário 1. Formação de nível superior compatível com a natureza da função, ou seja, se você vai entrar para o sistema socioeducativo e no futuro pretende, por exemplo, ser o diretor de uma unidade socioeducativa, você vai precisar ter nível superior e compatível com a natureza da função. 2. Comprovada experiência no trabalho com adolescente de no mínimo 2 anos e reputação ilibada. Essa parte aqui da reputação ilibada é uma coisa mais genérica, né? É uma característica subjetiva. Já essa primeira e essa segunda, não. Já é algo mais objetivo. É você ter um título superior e você ter a comprovação de experiência. Questão 4. Como isso pode ser cobrado? Sobre a Lei nº 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, assinala a alternativa correta. A. Compete à União criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Não compete à União. Isso aqui compete, pessoal, aos municípios, certo? As medidas de meio aberto são competência dos municípios. B. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de cultura e assistência social, de acordo com as normas de referência. O que está errado aqui, pessoal, que não são esses profissionais aqui dessas áreas, mas são profissionais da área de saúde, educação e assistência social, certo? Não está aqui nessa parte que a gente acabou de ler, mas vocês já deixam anotado aí. C. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado trimestralmente à autoridade judiciária e ao MP. Não é trimestralmente, pessoal, é semestralmente. D. É vedada a edificação de unidades socioeducativas em espaços contíguos,
anexos ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais. Aqui é nosso gabarito. Essa questão aqui eu acho legal pelo seguinte, porque dá para perceber que vocês podem acertar questões mesmo sem saber todo o conteúdo. E, na verdade, raramente em uma prova, todas as questões e todas as alternativas, vocês vão saber todos os assuntos. Mas vocês vão conseguir matar muitas questões porque, às vezes, um assunto que vocês sabem, você acaba matando toda a questão. Que é no caso que a gente acabou de ler aqui. A gente tinha visto essa parte aqui, mais em cima. É verdade a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais. E aqui caiu exatamente isso. Aqui. Então, vocês conseguiriam matar a questão. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semi-liberdade ou de internação, além de outros requisitos, é necessária comprovada experiência de trabalho com adolescentes de, no mínimo, 5 anos. Não é 5, são 2 anos. A gente acabou de ver lá em cima. Então, nosso gabarito, alternativa D. Vamos lá agora para o capítulo 5 aqui da lei, mais um assuntozinho. Da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Artigo 18. A União, em articulação com os Estados, o DF e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a 3 anos. Parágrafo 1. O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Parágrafo 2. O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares. Parágrafo 3. A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no 3º ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Artigo 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos. 1. Contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo. 2. Assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados. 3. Promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento. E disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Parágrafo 1. A avaliação deve gerar, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Parágrafo 2. Ao final da avaliação, será elaborado relatório contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que esses sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 3. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Parágrafo 4. Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com os processos de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários a seu efetivo cumprimento. Ou seja, pessoal, vai ter lá a avaliação, a fiscalização da unidade. O gestor, no caso o diretor lá da unidade, ele não vai ficar colocando dificuldade. Ele vai deixar que ocorra, né? Vai dar acesso às instalações, vai dar acesso à documentação. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo. Bastante coisa aqui esse tópico, né? Vamos ver como isso pode ser cobrado. Questão 5. Em relação à avaliação e ao acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo, conforme estabelecido na Lei 2.594, assinala a alternativa correta. A. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações periódicas de implementação dos planos de atendimento socioeducativos em intervalos não superiores a 3 anos. Vamos para B? Deixar isso aqui no cantinho. A avaliação da implementação dos planos de atendimento socioeducativo será coordenada por uma comissão temporária, composta por 5 especialistas, com reconhecida atuação na área temática. Pessoal, ele fala aqui, ó, a avaliação do implementação dos planos de atendimento será coordenada por uma comissão temporária, composta por 5 especialistas. É isso? Vamos ver lá. Ó, o processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública
e dos conselhos tutelares, na forma a ser definida em regulamento. Então, não, pessoal. Está errada essa questão. C. A avaliação da implementação dos planos de atendimento socioeducativo abrangerá, no máximo, a gestão e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Não é no máximo, pessoal, aqui é no mínimo. Então, é importante que vocês vejam que, às vezes, uma palavra altera todo o conteúdo da informação. D. O relatório da avaliação da implementação dos planos de atendimento socioeducativo deverá ser encaminhado ao Poder Judiciário e aos respectivos conselhos tutelares. Também não é isso aqui, pessoal. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos tutelares, aos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Então, está faltando conselhos tutelares, Poder Judiciário, está faltando os conselhos de direitos, ou seja, a informação está incompleta. É facultado às comissões temporárias designar avaliadores que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores, avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Também isso aqui, pessoal, não está correto. Correto, a gente ficou com a alternativa A. Tá aqui. Ó. Logo aqui no artigo 18. A União, em articulação com os estados, o DF e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a 3 anos. Vamos lá agora para o título 2, da execução das medidas socioeducativas, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. 1. Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Pessoal, é por isso que existe o ECA, é por isso que existe toda uma proteção voltada para os adolescentes. Por quê? Porque ele não poderá ter esse tratamento mais gravoso do que o que pode ser conferido a um adulto. Pelo contrário, ele tem que ter uma diferenciação de tratamento. Por isso que existem as unidades socioeducativas, existe o sistema socioeducativo, é para ter essa diferenciação. Esse aqui é o princípio da legalidade. 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo os meios de autocomposição de conflitos. Essa autocomposição de conflitos, pessoal, é evitando literalmente uma intervenção judicial. Aconteceu um fato ali com determinado adolescente e a vítima, é tentar reunir aquelas pessoas e seja por meio de um mediador ou até de uma forma não oficial, mas resolver aquela situação, certo? Resolver não literalmente buscando um culpado, que seria o adolescente, mas simplesmente resolver aquela situação, chegar ali num senso comum e resolver aquele problema que está ali, certo? Isso seria a autocomposição dos conflitos. 3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. O adolescente ali, cometeu uma ofensa a alguém, então vamos ter proporcionalidade para que ele também seja julgado. 5. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial a respeito ao que dispõe o artigo 122 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Independente da medida que o adolescente, que vai ser aplicado ao adolescente, principalmente na medida de internação, o ideal ali, conforme a lei, é que aquela medida seja aplicada de forma rápida. É por isso que a medida de internação mesmo, ela não poderá ser aplicada por mais do que 3 anos. Independente do que o adolescente cometer, gostemos a gente ou não, mas ele não poderá ficar mais de 3 anos internado. Certo, pessoal? Por quê? Segundo estudiosos da área, o adolescente está em uma formação, então ele passar muito tempo com a sua liberdade ali restringida, ali pode aplicar danos à sua formação. É como eu falei já na aula lá do ECA. Pessoal, a gente não tem que estar julgando isso na hora da prova. Nosso objetivo é responder as questões e acertar. Então, se a gente pensa que algo poderia ser diferente ou não, mas não vamos levar esse pensamento para a hora da prova. 6. Individualização, considerando-se a idade
capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. Sim, vai ter que ser visto ali a questão individual dele. O que levou aquele adolescente a cometer aquilo? Qual a idade dele? Qual a circunstância que ele está envolvido no momento para poder tomar aquela atitude? 7. Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. 8. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Questão aqui, por exemplo, da orientação religiosa. É tanto que quando o adolescente está internado e vem algumas igrejas prestar um trabalho dentro dessas unidades, se o adolescente disser, não, eu não quero ver isso aqui, ele não será obrigado a assistir aquela reunião, aquele culto, certo? Ele tem esse direito. 9. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Vocês vão ver que isso aqui vai ser sempre bem cobrado, de forma incisiva. Quando o adolescente ele chega à medida socioeducativa, os técnicos que estão envolvidos ali no plano individual de atendimento do adolescente vão sempre buscar fortalecer esses vínculos com os familiares. Se ele tem algum vínculo perdido com o pai, com a mãe, eles farão o possível para poder resgatar esse elo familiar com o adolescente, fortalecer, porque assim acredita-se que esse adolescente vai ser mais fácil ser ressocializado. Então vamos aqui para uma questão 6. Segundo a Lei 12.594, a execução das medidas socioeducativas serão regidas por princípios. Em relação a alguns desses princípios, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Lá no início da aula, eu tinha falado que é bom que vocês decorem a lei, mas isso é meio que natural. Vocês percebem que quando vocês estudam o texto da lei, né, seja qual for, e vocês depois vão resolver as questões, de tanto vocês verem isso, segundo a lei tal, vocês acabam memorizando de forma natural. Então vamos ver aqui quais são os princípios corretos, quais são os errados. Primeiro, legalidade, podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto, se necessário. Pode, pessoal, o adolescente receber um tratamento mais gravoso do que um adulto? Não pode, né? Então isso aqui está falso. No caso aqui é errado. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Está correto. Justamente aquela questão que eu falei do diálogo, né? Sentar ali as pessoas, as partes, e tentar negociar e chegar num ponto em comum. Não necessariamente buscando um culpado. Não, você é culpado. Não, mas tentando, focando na resolução do problema. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendo às necessidades das vítimas. Também está correto, pessoal. Então, errado, verdade. Errado, certo, certo. Alternativa, letra B. 6, letra B. Capítulo 2, artigo 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semi-liberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência no prazo máximo de 10 dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Isso aqui é o seguinte, pessoal. O adolescente vai cumprir uma medida socioeducativa. Vamos supor que é uma medida de internação. Ele ficou lá internado. Após os 6 meses, no máximo até 6 meses que ele está naquela internação, aquilo ali dele, aquela medida tem que ser reavaliada. Não pode passar de 6 meses. E vocês vão perceber, quando vocês começarem a trabalhar com agentes, que os adolescentes sabem isso aqui demais. Eles ficam contando esse prazo. Eles estão lá, internados, e eles ficam contando. Faltam 2 meses para ter minha avaliação, porque eles sabem que aquilo ali pode ser uma porta para eles irem para uma medida mais leve ou então ir para a rua. Isso aqui eles sabem mais do que a gente. Parágrafo 1. A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o artigo 52 desta lei e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária. Parágrafo 2. A gravidade do ato infracional, os adolescentes, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justificam a não substituição da medida por outra menos grave. Isso aqui também é importante.
Isso aqui é o seguinte, pessoal. O adolescente ele cometeu um ato infracional. Quando eu digo ato infracional, é um crime, mas para o adolescente, o análogo ao crime é o ato infracional. Vou deixar claro. O adolescente cometeu um ato infracional gravíssimo, sei lá, um estupro, um latrocínio. Mas independente do que ele cometeu, certo? Não pode se utilizar isso aí para ele poder não ter uma reavaliação e possivelmente subir para uma medida menos grave. Por exemplo, um semi-liberdade. Não, esse adolescente não vai para o semi-liberdade porque o ato que ele cometeu foi muito grave. Não pode usar essa justificativa. Veja bem, de acordo com a lei, não pode usar essa justificativa. Certo? Se o adolescente ali, de acordo com a equipe técnica, está fazendo o acompanhamento daquele interno, né, de acordo com o PIA dele, o plano individual de atendimento, está sugerindo que aquele adolescente teve uma evolução depois do ato infracional que ele cometeu, independente do que ele tenha cometido, se aquilo ali não justificar ele continuar naquela medida mais gravosa, ele pode sim ir para uma menos grave. Artigo 3. Considera-se mais grave a internação em relação a todas as demais medidas, e mais grave a semi-liberdade em relação às medidas de meio aberto. Como eu havia falado anteriormente, a internação é muito grave. É em último caso que o adolescente vai para uma medida de internação. Certo? Artigo 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público do adolescente, de seus pais ou responsáveis. Ou seja, mesmo antes dos 6 meses, essa reavaliação pode ser pedida, certo? Não, eu quero que seja reavaliado, certo? Essas pessoas aqui têm esse direito. É claro que tem que ter a justificativa desse pedido. E, primeiro, o desempenho adequado do adolescente com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória. 2. A inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual e a necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente. Ou seja, essa reavaliação tanto pode ser para o bem dele como para o mal dele. Se ele está numa medida menos gravosa, vamos supor que ele está lá numa prestação de serviço à comunidade, mas ele está faltando nos dias que ele deveria ir, não está seguindo direitinho aquilo ali, então pode ser pedido, olha, o adolescente não está se comportando legal aqui. Então, pode ser pedido para ele voltar para uma semi-liberdade, uma internação. Da mesma forma que também pode ajudar ele. Ele está na internação e ele pode ir para uma medida mais leve. Parágrafo 2. A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido de pronto, sem entender insuficiente a motivação. A autoridade judiciária recebeu lá a motivação, viu que aquilo ali não está legal? Não tem uma justificativa boa não. Então, já indefere. Parágrafo 3. Admitido o processo do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência observando o princípio do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Parágrafo 4. A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso 3 do artigo 122 da Lei 8.069, e deve ser 1. Fundamentada em parecer técnico, 2. Precedida de prévia audiência. Vamos lá para a questão, pessoal. Como é que isso aqui poderá ser cobrado? 7. Considerando o disposto na Lei 12.594, é correto afirmar que a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de privação da liberdade somente pode ser solicitada após o decurso do prazo de 6 meses. A gente viu que não, né? Que antes, pelas pessoas lá, elencadas lá em cima. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Aqui, ó. Pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente e de seus pais ou responsáveis. A qualquer momento pode ser pedido. Então, isso aqui está errado. B. A gravidade do ato infracional e os antecedentes são fatores que, por si só, impedem a substituição da medida por outra menos grave. Impede, pessoal? A gente ficou discutindo lá em cima que não, né? Então, também está errado. C. A direção do programa de atendimento não poderá solicitar a reavaliação da medida a qualquer tempo, sendo legítimos o defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais. Aqui também está errado. D.
O desempenho adequado do adolescente com base no seu plano individual de atendimento não justifica a reavaliação da medida antes do prazo mínimo de 6 meses. Sim, ela tá errado isso aqui. Justifica sim, certo? Se ele está com desempenho adequado ali, pode ser reavaliado. A autoridade judiciária poderá indeferir o período de reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas, se entender insuficiente a motivação. Correto, a gente falou lá que ele viu lá que a motivação não está legal, então ele pode indeferir de pronto. Então, questão 7, alternativa, letra E aí, é a alternativa correta, pessoal. Vamos para mais um tópico. Capítulo 2. A medida socioeducativa será declarada extinta. 1. Pela morte do adolescente. Pela realização de sua finalidade. 3. Pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Isso aqui, se o adolescente, a gente sabe, quando estudou lá no ECA, que o adolescente ele pode ficar em uma unidade socioeducativa até os 21 anos. Vamos supor que, com seus 20 anos, ele está na unidade socioeducativa, mas ele veio a cumprir um ato infracional lá dentro da unidade. E daí ele já vai ser julgado como maior. Se ele descer para a penitenciária, então é extinta a medida socioeducativa dele. 4. Pela condição de doença grave, que torna o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. E 5. Nas demais hipóteses previstas em lei. Parágrafo 1. No caso de um maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. Parágrafo 2. Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertido em pena privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento da medida socioeducativa. Artigo 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 meses, a contar da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado fundamentadamente. Artigo 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até decisão final do incidente. Parágrafo 1. Postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas de produzir em audiência, procederá o magistrado na forma do parágrafo 1 do artigo 42 desta lei. Parágrafo 2. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento ao adolescente interno, exceto seja essa imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente, a quem seja imposta a sanção, sendo necessária ainda a comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas. Aqui é o que a gente já falou agora há pouco, né, pessoal? O adolescente lá está com algum risco da vida dele, da integridade física dele, dentro daquela unidade, então ele pode ser colocado no isolamento, certo? Seguindo aqui essa comunicação do defensor, do MP e da autoridade judiciária, em até 24 horas. Vamos lá para a questão 8, pessoal. De acordo com a Lei nº 12.594, de 2012, a medida socioeducativa será declarada extinta pela 1. Realização de sua finalidade, correto, né? 2. Morte do adolescente, correto. 3. Condição de doença grave, que torna o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Então também está correto. Estão corretos todos os índices, que a gente já havia visto aqui em cima, pessoal. Capítulo 3 dos direitos individuais. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei. 1. Ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. 2. Ser incluído em programa de meio aberto quando não existir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em uma unidade mais próxima de seu local de residência. Ou seja, o adolescente ele deveria cumprir uma medida de privação de liberdade, mas não tem vaga, então ele poderá ir para um programa de meio aberto, desde que ele não tenha cometido um ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou seja, um assalto ali, a mão armada. Aí ele vai ter que ir para uma internação aí mais próxima da sua casa.
3. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião, e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença. 4. Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 15 dias. Então, o direito aí. Note que esse direito pode ser por escrito ou verbal. Então, se ele chegar lá e solicitar isso verbalmente, ele também tem que ter esse direito acatado. 5. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. 6. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. Esse plano individual de atendimento é um plano que, quando o adolescente chega, por exemplo, se for na unidade socioeducativa de internação, ele vai ter um acompanhamento ali com a equipe técnica, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, e vão elaborar um plano para aquele adolescente para os próximos meses. E esse plano inclui saber em qual série esse adolescente, até qual série esse adolescente estudou, quais as perspectivas que ele tem para a vida dele, o que é que ele deseja. Então, ele é o principal autor desse plano, por isso que ele tem que fazer parte, porque é um plano para a vida dele, então ele tem que fazer parte junto com os técnicos, junto com os profissionais dessa área. 7. Receber assistência integral à sua saúde, conforme disposto no artigo 60 desta lei. E 8. Ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. Parágrafo 1. As garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, aplicam-se integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. Parágrafo 2. A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em aberto não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação de liberdade. Não tem um programa lá em meu aberto, vamos colocar ele no meu privado, privação de liberdade? Não pode. A gente viu lá em cima que ele, se não tiver, ele for dado uma medida para ele de internação e não tiver um local para ele cumprir essa medida de internação, ele poderá cumprir no meio aberto. Mas veja que se ele tiver uma do meio aberto e não tiver vaga, ele não pode cumprir no de privação de liberdade. Certo? Porque no caso seria uma coisa mais gravosa, não pode. Artigo 50. Sem prejuízo do disposto do parágrafo 1 do artigo 121 da Lei 8.069, a direção do Programa de Execução de Medida de Privação da Liberdade poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave e falecimento, devidamente comprovados de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juízo competente. Imagina aquele adolescente passando mal, no meio da madrugada, certo? E ele precisa de algum atendimento, está com uma doença grave ali. Os agentes socioeducativos vão ter que levá-lo a um atendimento, prestar socorro ali naquele momento a ele, certo, pessoal? Claro que isso aí vai ter que ser comunicado ao juiz, né? Artigo 51. A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público. Agora vamos ver como isso pode ser cobrado, pessoal. Questão 9. Assinale a alternativa correta conforme a lei do SINASE. A. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros, peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade do órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 10 dias. São 10 dias, pessoal? 15 dias. Tudo está correto, só o que está errado aqui é esse prazo. B. O plano individual de atendimento PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Esse aqui, pessoal, é 45 dias, certo? Não está aí em cima, mas vocês já deixam anotado. C. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 10 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Não, aqui é 15 dias, certo? Para deixar claro para vocês, pessoal, quando o adolescente vai cumprir esse programa de atendimento, certo? Tem que ser feito esse PIA, que é esse plano individual
de atendimento para o adolescente, que eu estava falando, que ele vai ser acompanhado pela equipe técnica e vai ser elaborado um plano ali de atendimento para ele, certo? Se esse plano, se esse adolescente for cumprir uma medida de internação, certo? Esse prazo é de 45 dias para ser feito esse plano. Né? O pessoal tem até 45 dias para ser feito esse plano. Se se a medida que ele for cumprir for de prestação de serviço à comunidade, de liberdade ou de liberdade assistida, aí esse prazo tem que ser de 15 dias. Certo? Então aqui está errado, porque é 45 e 15. Tá? Trocado. Ou melhor, está errado, né? Os dois, ambos. D. É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o direito de receber visita dos filhos, desde que estes sejam maiores de 2 anos de idade. O que está errado aqui, pessoal, é porque eles têm direito de receber visitas dos filhos, independente da idade. O filho pode ser recém-nascido, ele tem direito de receber a visita daquele filho, não tem uma idade estipulada, então está errado também. Então só pode ser a alternativa E. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. É isso mesmo, pessoal. Esses adolescentes eles têm direito à visita íntima se for comprovada a união estável. Tem que estar comprovada. Não pode ser, ter um namorado na rua, aí vou ter direito a essa visita íntima. Não, também não é dessa forma. Agora vamos para o último tópico e em seguida a última questão, certo? Para a gente finalizar essa nossa aula de hoje. Está acabando, pessoal. Aguenta aí. Do Plano Individual de Atendimento, PIA. Artigo 52. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependerá de Plano Individual de Atendimento, PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Aqui ele vai traçar direitinho o que a gente acabou de ver lá na questão anterior. Ele vai falar do PIA, vai falar dos prazos. E é importante isso aqui, viu, pessoal, vocês saberem esses prazos. Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos termos do ECA, civil e criminal. Ou seja, o pai ele tem que estar ali, os pais. Ele é importante para esse processo, como eu havia falado lá em cima, eles têm que fazer parte desse PIA, os pais. E eles podem sofrer até aí responsabilização civil e criminal, certo? O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. Lembra? Mais uma vez eu falando, o PIA tem que ter a participação do adolescente, tem que ter a participação dos pais ou responsável. Fixa isso na cabeça. Artigo 54. Constarão do plano individual, no mínimo. O que tem que ter no mínimo nesse plano que é feito lá com ele? O que é que tem que ter basicamente? 1. Os resultados da avaliação interdisciplinar. 2. Os objetivos declarados pelo adolescente. Qual o objetivo de vida dele? O que é que ele pretende daquele momento adiante? 3. A previsão de suas atividades de integração social e ou capacitação profissional. 4. Atividades de integração e apoio à família. 5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. E as medidas específicas de atenção à sua saúde. A gente vê que esses adolescentes, muitas vezes quando eles chegam nessas unidades, eles têm muitos problemas de saúde, às vezes não tem documentos, não tem registro, não tem RG. Então, tudo isso aqui tem que constar no PIA e é um momento para poder esses adolescentes tirarem esses documentos e ter essas diligências aí com sua saúde. Né? Artigo 55. Para o cumprimento das medidas de semi-liberdade ou de internação, o plano individual conterá ainda, ou seja, além dessas coisas aí que já tem acima, se ele tiver em semi-liberdade ou internação, ele também vai ter que ter essas características, o plano dele. 1. A designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida. 2. A definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar. E a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas. Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Lembra que eu falei, ó? Ele será elaborado até 45 dias, certo?
No caso, isso basicamente seria a regra, 45 dias se ele tiver internado ou em semi-liberdade. Mas aqui já no artigo 56 ele fala, para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Grava esses prazos, pessoas, é importante. Artigo 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. Parágrafo 1. O acesso aos documentos de que trata o caput deverá ser realizado por funcionário da entidade de atendimento, devidamente credenciado para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o que determina os artigos 143 e 144 da Lei 8.069. Parágrafo 2. A direção poderá requisitar ainda: 1. Ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu aproveitamento. Aqui, pessoal, veja que a própria direção poderá fazer esse requisito. Está lá elaborando o PIA do adolescente, quer saber sobre o histórico escolar dele, anotações sobre o aproveitamento escolar, vai diretamente com a entidade, com o órgão lá, a escola no caso, e poderá requisitar isso. Não precisa de intervenção judicial. Tem muitas questões que falam isso, que a direção precisa pedir autorização ao juiz. Não, não precisa. 2. Os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento. E 3. Os resultados de acompanhamento especializado anterior. Artigo 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual. Qual é aquela evolução que ele está tendo? Artigo 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao MP e ao defensor, exceto expressa autorização judicial. Veja que não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esse plano individual. Não é qualquer funcionário, por exemplo, da unidade socioeducativa que vai chegar lá e vai ficar olhando o plano do adolescente. Não, isso aí são apenas essas pessoas específicas. Agora vamos para a questão, pessoal. Como é que isso pode ser cobrado? Questão da FCC 2021. A respeito do plano individual de atendimento previsto na Lei 12.594, é correto afirmar que a. Deverá ser elaborado no prazo máximo de 10 dias, no caso da imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade. É, pessoal, 10 dias? Não, é 15 dias. São 15 dias. Veja que a questão lá de cima, nas alternativas, cobrava esse entendimento. Aqui também já cobra de novo. Algumas vezes a gente aqui utiliza uma abreviação. Quando fala de liberdade assistida, a gente fala LA. Quando fala de prestação de serviços à comunidade, a gente fala PSC. E até 30 dias no caso de medida socioeducativa de internação e semi-liberdade. Não. Quantos dias, pessoal? 45 dias. Aqui foi uma alternativa muito boa para revisar aquilo que a gente já tinha discutido, né? Então essa questão está errada. Ele que acerta. B. A direção do programa de atendimento de medida socioeducativa, para sua formulação, poderá requisitar diretamente os resultados de acompanhamento especializado anterior ao qual se submeteu o adolescente. Lembra que eu comentei lá em cima que a própria direção do programa de atendimento pode fazer esse requisito, não precisa de intervenção judicial. Então, nossa alternativa correta é essa aqui, ó. A gente já marca. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. No caso que isso aqui fosse o dia da prova, vocês estavam resolvendo. Essa alternativa A aqui, vocês não já notaram que estava errada? Vocês não já sabiam dos prazos? Então, você já arrisca a alternativa. Certo, pessoal? Para aquilo ali depois, quando você já estiver mais cansado no decorrer da prova, não vir ali confundir. Então você já arrisca, marca um X. Isso aqui não pode ser, eu vou em busca da correta. Mas isso aqui não pode ser. Ok? Em termos de probabilidade, você já está aumentando sua probabilidade de acertar a questão. C. Vamos ver o que está errado nas demais. Em sua formulação, é obrigatória a participação do adolescente, mas facultativa a presença e participação dos pais, não. Lembra lá que eu falei que os pais podem até ser punidos caso não participarem do PIA? Está errado. D. É permitido o acesso ao plano pela direção do programa de atendimento, bem como por seus técnicos cadastrados e ainda
administrativamente, ou qualquer pessoa pode chegar lá e ter acesso ao plano individual do adolescente? Não. São essas pessoas aqui, ó, especificadas que a gente tinha falado. Aqui, ó. Programa de atendimento ao adolescente e a seus pais responsáveis, ao Ministério Público e ao defensor. Exceto se tiver se tiver expresso judicialmente ali, que outra pessoa pode ter acesso. Aí poderá. Mas, a princípio, não. Essas expressões assim muito genéricas a gente já tem que ter cuidado. Para sua elaboração, deverá a direção do programa de atendimento solicitar ao juiz responsável o acesso ao histórico. Não. Lembra que eu falei que a direção não precisa solicitar ao juiz para ter acesso a isso aí? Não precisa. Eles vão diretamente ao órgão, diretamente à escola e fazem essa solicitação. Então, nossa alternativa aqui dessa questão é a letra B. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Realmente eu fiz uma pesquisa aqui das questões, tentei pegar os tópicos mais importantes, o que realmente pode mais ser cobrado em prova, trazer aqui para vocês para tentar ajudar vocês nessa caminhada. Mais uma vez aqui, eu peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, que nos ajuda demais. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima.